Fala aí, moçada, olha ele aí de volta, tudo bem com vocês, moçada? Professor Laurence na área. Tema de hoje para o sexto ano é chamado então de experimentos aleatórios, né? Então estamos lá no livro número 2, estamos já na aula 16, hein? A semana é a quarta semana. Bom, para esse tema, que é um tema novo do nosso material, né, um tema que agora a gente deixou de lado um pouco as tabelas, os gráficos, vamos trabalhar agora um pouquinho sobre os chamados experimentos aleatórios. O que seria esse tal dos experimentos aleatórios? Vejam, nós iremos então para esse tema, aqui na tela, o conceito pessoal de probabilidade, né? E desse subtema nós teremos então os chamados experimentos probabilísticos. O que seria isso, Laurence? Vamos pensar na seguinte situação. Você está em casa agora, um dia de chuva, e resolve com seu amigo, com seu pai, com seu irmão, jogar baralho. Né, jogar baralho. Então quando você joga baralho, você não consegue, quando joga um pife, né, joga um jogo lá de baralho, você não consegue imaginar, pessoal, você até pode imaginar, mas não consegue adivinhar qual, por exemplo, a carta que vai sair na jogada do seu colega, por exemplo. Né? Então veja, quando você não consegue adivinhar, mas pode ter uma noção, né? Pode ser um as, pode ser um rei. Então vejam, isso são exemplos, pessoal, de experimentos probabilísticos. Veja, quando você fala em probabilidade, é você fazer um estudo de situações aleatórias. Você tem uma certa probabilidade de acontecer, mas não tem a certeza, né? Então aí são chamados de experimentos probabilísticos. Né? Então exemplos disso é o baralho, quando você joga. Não teria graça, se você for imaginar, de você jogar um baralho e adivinhar a carta do seu colega, né? Quando você adivinha, quando você sabe o que vai acontecer, cadê a graça do jogo? Então a graça é você ter uma noção do que pode acontecer, porém, não certeza, né? Um outro exemplo que você consegue ter noção na questão de probabilística, em probabilidade, gente, é o dado, né? Então, vamos deixar de lado agora o baralho, vamos pensar em jogos. Vou jogar War, jogar Banco Imobiliário, você usa muito dados, né? Dados para você avançar as casas, lançar o dado. Então, quando você lança um dado, veja, sair o número 1, sair o 2, você consegue adivinhar o número que vai sair? Difícil, até consegue, né? Você fala, vai sair 6, lançar e sair 6. Mas é difícil disso acontecer, né? Você pode ter uma noção do que pode acontecer, mas certeza aí não, né? Então, um outro exemplo de você fazer estudos é a questão de lançamento de dado. Né? Quando você for lançar lá, por exemplo, moedas, é um outro exemplo. Quando você lança a moeda, eu quero jogar futebol, e para você então começar com a bola, ou começar escolhendo o gol que você quer jogar, né? O que você faz? Você pega uma moeda e escolhe cara, coroa. Né? Então você escolhe uma cara, o seu adversário coroa. Então veja que você não tem uma ideia, ou você não tem, por exemplo, uma certeza, né, de que o que pode acontecer. Tivesse certeza, não teria graça de você fazer a escolha. Então eu quero sempre começar com a bola. Não, pera. Faremos sorteio e se de fato o que você pedir sair, você vai começar com a bola. Caso contrário, o seu colega, o adversário, ele vai ser então, né, o time que vai começar com a bola. Outro exemplo que você pode pensar no nosso dia a dia, na questão, por exemplo, de experimentos probabilísticos, gente, seria, por exemplo, quando você pensa em previsão do tempo, não é? Então são situações aleatórias. Então você sai de casa, por exemplo, hoje, você começa a consultar lá o Google para verificar a previsão do tempo, ali aparece a chance de chuva, 20%, né? A chance, por exemplo, de sol na semana que vem para viajar, 80%. Veja, 20%, 80% são chances, são chamados de probabilidades. E a certeza disso acontecer, gente? Não, né? Então pode estar marcado no seu celular, por exemplo, a chance de chuva 90%, e não chover, né? Você sai com guarda-chuva, com capa, né, de chuva, com bota, e no dia não choveu, porque são probabilidades, né? Você tem uma grande chance de, por exemplo, chover. Porém, entretanto, todavia, não choveu, né? Não choveu. Outra situação que, por exemplo, você estuda lá os experimentos probabilísticos é, por exemplo, quando você verifica lá um campeonato de futebol, né? Então aparece, por exemplo, antes de começar o torneio, as chances de algum time ou alguns times serem campeões, né? Ou, por exemplo, as chances de alguns times serem rebaixados. Chances, né? Chances. Probabilidades, né? Então são acontecimentos ou situações
aleatórias, né? Outro exemplo, quando você fala em probabilidade, gente, é quando você vai na loteria, não é? Quando você vai fazer aquelas promessas, quando você vai, no caso, né, fazer uma aposta, uma promessa tal, se eu ganhar, eu vou fazer uma promessa tal, mas veja, quando você vai jogar na loteria, seja na Mega Sena, na Quina ou num jogo qualquer de sorteio, são probabilidades, né? Você não vai ter certeza se você vai ganhar ou não. Claro, quanto mais cartela você aposta, você aumenta a chance, mas certeza que você vai ganhar na Mega Sena? Depende, né? Depende do cálculo de probabilidade. Mas agora, Laurence, quando você vem para cá e fala sobre o tema probabilidade, né? Você falou muito em não ter certezas. Existem casos, por exemplo, de certeza, pessoal, de acontecer? Existe, né? Então, quando você fala em probabilidade, pessoal, existem 3 tipos de situações, tá? A primeira situação é chamado na probabilidade, de evento, aqui ó, evento certo. Em probabilidade, nós temos a primeira situação aqui, ó, que é chamado de evento certo. Cara, o evento certo, concordo contigo, é um evento que aí você vai ter certeza de que a situação vai acontecer. Você quer ver um exemplo do tal do evento certo? Então, evento certo, quando você fala em probabilidade, é um caso que com certeza vai acontecer. Quando você fala em com certeza acontecer, você fala em 100%. Você fala em acontecer, chance 100%. Vou te dar um exemplo. Evento certo, 100% de acontecer. Eu vou, por exemplo, lançar um dado. Eu vou lançar um dado, né? Então, por exemplo, no lançamento de um dado, falo para vocês assim, ó, vou lançar um dado agora. Vai sair o número 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Concordam comigo que quando eu falei para vocês, vou lançar um dado e vai sair as faces ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, isso é um evento certo? É certeza de acontecer, né? Então, isso é chamado de evento certo. Quando você vai, por exemplo, de manhã verificar a previsão do tempo e verifica assim, chance de chuva 100%, isso é um evento certo. Se prepare, leva a sua capa de chuva, leva a sua bota porque vai chover. Quando tem um evento certo que é o 100%, isso vai chover, né? Então, uma outra situação quando você pensa, por exemplo, em evento certo, eu tenho, por exemplo, uma outra situação aqui, fazer em forma de fluxograma para vocês, tá? Então, vamos pensar agora numa outra situação aqui. Aqui era do dado, né? Aqui em cima era do dado, né? Então, por exemplo, eu vou lançar agora uma moeda. Então, a próxima situação de um chamado evento certo, quando você vai lançar uma moeda e nesse caso sair, vou falar assim, ó, vou lançar uma moeda, ó, vai sair cara ou vai sair coroa, isso é evento certo, que certeza, ou sai cara ou coroa, né? Então veja o que são os chamados eventos certos, é 100% disso acontecer. Quando você fala evento certo, de fato isso vai acontecer. Agora, o próximo tema ali, o próximo tópico é chamado de evento possível. Em probabilidade existe o chamado evento possível. Ó, essa palavra possível não é certeza. Você concorda? É daqui que aparecem os diversos cálculos, tá? São os eventos possíveis. Tipo, são aquelas situações que podem acontecer. Né? O tema de probabilidade, gente, geralmente tá aqui, ó, tá preso à questão dos eventos possíveis. Com o evento certo, não tem graça, né? Vai acontecer, beleza. Agora, os eventos possíveis são aqueles eventos que provavelmente, possivelmente ele pode acontecer, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui de eventos possíveis. Por exemplo, se você pensar, por exemplo, no dado, né? Vamos pensar no dado. Então, no dado, por exemplo, sair o número 2. Então, quando você lança o dado ali, a chance de sair o número 2, você concorda que a probabilidade de sair o número 2, ele é possível? Então, é uma situação que pode acontecer, mas pode não acontecer. Mas é possível, né? Ele não é certeza que é o chamado evento certo. É uma possibilidade, né? É aqui que acontece o grande estudo, o grande mistério de probabilidade, né? São essas possibilidades, né? Um outro exemplo de evento possível é, por exemplo, quando você vai jogar lá, por exemplo, a moeda. Estou lançando a moeda, né? E, por exemplo, eu quero que saia cara. Então, é um chamado evento possível. Sair cara é um evento possível. Concorda comigo? Porque pode ser cara ou coroa, né? Mas sair cara
possivelmente pode acontecer, mas pode também não acontecer. E o último tipo, pessoal, de evento que nós iremos trabalhar no encontro de hoje é isso aqui, ó. É o chamado evento impossível. Evento impossível. Ó, essa própria palavra já fala, é impossível, que não pode acontecer, né? Então, quando você fala em evento impossível, não se esqueçam, o evento impossível, fazer a flecha aqui para baixo, é um caso, por exemplo, aqui do 0%, tá? Então, é um caso que não vai acontecer. Evento impossível não vai acontecer, né? Então, um exemplo aqui de um evento impossível é quando, por exemplo, você vai lançar, por exemplo, um dado e você fala assim, ó, estou lançando um dado e quero que saia a face, por exemplo, 10. Isso aqui é impossível de acontecer, né? Então, ou seja, é o 0%. Então, se você está verificando hoje a previsão do tempo e verifica assim, nossa, hoje a chance de chuva 0%, gente, fica frio. Isso não vai acontecer, não vai chover, porque é um evento impossível, né? Segundo o sistema meteorológico, não tem nuvem, não tem nenhuma umidade no ar. Então, no caso, a chance 0%, aí você pode sair de shorts, né? Pegar sua bola de futebol e fazer, então, aí seus esportes favoritos para que você faça num tempo que não tenha chuva, né? Então nós explicamos para vocês aqui na tela a ideia então dos eventos certos, possíveis e impossíveis, né? Nós fizemos então aqui um fluxograma do lado explicando para vocês essa ideia e vamos agora pensar em algumas atividades aqui na tela. Então aqui na tela nós temos aqui então letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. O que ele pede? Nessa página 117, ele pede para você escrever assim, ó, considere as situações abaixo, escreva para cada uma delas se o evento ele é certo, se ele é possível ou se é impossível. Então veja, evento certo, 100% de acontecer. Possível? Ó, possivelmente pode acontecer, mas pode ser que o evento ele seja impossível. Ó, não vai acontecer, nunca, Deus o livre, isso não acontece, né? Então, por exemplo, vamos lá, na letra A, aqui na tela, observem lá, ele fala assim, ó, obter 3 no lançamento de um dado. Então imagina o Laurence agora com um dado na mão, ele vai lançar um dado. Sair o número 3, obter o número 3. Será que é um evento certo, possível ou impossível? Ó, sair o número 3 é possível que saia, né? É só você pensar, né? Ah, sair 3. Certamente sai. Não sei, né? É impossível sair 3. Não, nada a ver, né? Então, sair o número 3, coloca lá na letra A. É um evento possível. É possível que saia o número 3 quando você faz o quê? O lançamento de um dado, né? Então, o primeiro item você coloca lá como se fosse um evento possível. Possivelmente pode acontecer isso aí. Legal. Vamos ao próximo. Letra B. Obter um número menor ou igual a 6 no lançamento de um dado. Então, quando você vai lançar um dado, lancei um dado, você fala assim, ó, lancei um dado, ó, vou fechar meus olhos, vou vendar meus olhos, vai sair um número menor ou igual a 6. O que acontece? Com certeza isso vai acontecer, não é? Veja que o evento certo é o tal do 100%. Então quando você lança um dado e fala assim, ó, amigo, vai sair um número ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou melhor, vou lançar um dado e vai sair um número menor ou igual a 6, com certeza isso vai acontecer, né? Então o segundo item, a letra B, marquem lá como se fosse um evento certo, é um evento 100%. É como se fosse você na Mega Sena, por exemplo, apostasse todas as cartelas possíveis. Quando você faz isso, pô, a chance de você ganhar 100%, né? Claro, só que não compensa porque o custo ele fica muito maior, né? Vindo para cá então na letra C. Na letra C, obter a soma 10 no lançamento de 2 dados. Quando você lança dois dados, obter a soma equivalente ao valor de 10 no lançamento de 2 dados. Quando você lança 2 dados, nós podemos fazer o seguinte, ó, fazer alguns exemplos para vocês. Então você pode lançar então os 2 dados e obter os seguintes resultados, ó. Por exemplo, 1 no primeiro resultado e 1 no segundo. A soma dá 2. Você pode obter, por exemplo, 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado, né? Soma dá 3, né? Obter 1 no primeiro dado e 3 no segundo, a soma dá 4. Tem como, pessoal, você, por exemplo, lançar os 2 dados e a soma ser equivalente ao valor do 10? Tem, né? Alguns casos que pode acontecer quando você lança 2 dados, olha só. Se você ter 5 no primeiro e 5 no segundo dado, você concorda que isso aqui, a soma dá 10? Um outro exemplo, se você pegar, por exemplo, 4 com 6.
4 no primeiro dado e 6 no segundo, a soma dá 10. Então a pergunta é o seguinte, quando você lança dois dados, a soma de 10 nos dois lançamentos, desculpe, obter soma 10 nos dois lançamentos. Então pode acontecer, mas pode não acontecer. Então esse é um caso possível, né? Então você escreve lá como se fosse um evento possível. Possivelmente isso pode acontecer. Letra D. Obter soma 15 no lançamento de dois dados. Vamos pensar, soma 15. Tem como isso acontecer? A soma máxima, quando você fala em lançamento, pessoal, de dois dados, 6 e 6. 6 no primeiro, 6 no segundo, 12. Então soma 12. Então para a soma ser 15, isso nunca vai acontecer, ou seja, é impossível, né? Então na letra D você chama de evento impossível, afinal não pode acontecer, né? E a letra E fala o seguinte: obter soma maior que 1 e menor que 13 no lançamento de dois dados. Então soma maior que 1 e, por exemplo, uma soma maior que 1 e menor que o valor então de 13. Então quando você lança os dois dados, a soma mínima é 2. A soma máxima é 12. Então, com certeza, isso vai acontecer, né? Uma soma mínima maior que 1 e menor que 13. Então, está entre 2 e o valor de 12. Isso, com certeza, vai acontecer. É chamado, então, de evento certo, né? Sabe aquele joguinho que você tem lá de roda a roleta, lá de jogar roleta? Se você apostar todos os números, é claro que não compensa financeiramente, mas se você apostar todos eles, cara, com certeza você vai ganhar, né? Então, é assim que você faz. Você tenta sempre deixar no chamado evento certo, ou seja, no 100% disso acontecer. Entendido, gente? Tudo bem? Então aí você já tem algumas atividades que eu fiz com vocês, que era da apostila, no caso do livro da página 117, né? Fizemos com vocês. E então tá aí, nós temos aí um encontro de probabilidade e experimentos aleatórios finalizados. Beleza? Grande abraço para vocês e a gente conversa em um próximo encontro. Tchau para vocês!